favor. Bom dia! Bom dia. Bom dia. Bom dia, tá gravando agora a nossa aula, já avisando, né, gente? Vai que... Bom, Lucas. a nossa última aula nós falamos aí sobre o Gandhi, fizemos a atividade ouvindo Raimundos. E aí a gente vai falar um pouquinho agora um pouquinho dessa descolonização da Ásia, para vocês entenderem um pouquinho como que funcionava, tá? Vamos lá. Olha só, o fardo do Grande Sul. Nessa charge, Gandhi aparece carregando toda a Índia britânica. Note que o território é bem maior que a Índia atual, ocupando também os territórios onde atualmente estão localizados Bangladesh, Myanmar e Paquistão. Ou seja, quer dizer aquilo que nós explicamos ontem, né? Que eu expliquei para vocês ontem. Que ele, a posição dele pacífica fez com que várias pessoas seguissem o rumo dele, né? Todo mundo começou a fazer igual a ele. Por isso que na charge aqui fala que somos todos Gandhi, né? Então, aqui quer dizer, né, que ele carregou o fardo nas costas, né? Porque, tipo, todo mundo manifestou, todo mundo se manifestou, mas quem foi que mais sofreu e quem morreu foi quem? O Gandhi. Beleza? Beleza. Tranquilo. Resistência passiva na Transvaal. Essa charge faz referência à Transvaal Indian Congress, fundado por Gandhi em 1903 para combater o domínio inglês. Essa organização acabou representando outros países, como a África do Sul. Na charge, o elefante representa o povo indiano e o trator, impedido de se mover, representa os ingleses. Quer dizer que foi a primeira manifestação que o Gandhi organizou para combater os ingleses. Ou seja, está mostrando aí que ele barrou os ingleses. Gente, o elefante eu falei para vocês, né? Ontem. A figura do elefante para os indianos, o que que é? Sagrado. Agora me digam, por que o trator meio trem assim representa os ingleses? Por quê? Porque é tipo uma indireta, tipo, que eles dependem da tecnologia, alguma coisa assim. E aí, outro? Estão sendo obrigados a se mover, sei lá. Que página que tá? Não tô achando, não. O Jean acertou, porque eles eram industrializados. Essa página não tem, Sabrina, é meu aqui só. Ah, não acredito, eu ia falar isso. O quê? Que eles eram industrializados, só que eu pensei que... Eu falei isso, só que em outras palavras. Não, é que você falou tecnologia, agora todo né? mundo ia falar isso. Eu esqueci. Bom, a Revolução Industrial começa lá, né? Os primeiros trens vai surgir lá, né, na Inglaterra. Foram eles que começaram a levar a estrada de ferro para qualquer lugar do mundo. Foram os ingleses, tá? Inclusive aqui no Brasil, as estradas de ferros aqui do Brasil, as primeiras foram eles que trouxeram. Se olhar a Estação da Luz ela é bem o jeitinho das estações também lá da Inglaterra. Se reparar, a Estação da Luz é bem a plataforma 934 lá do... Não gosto de andar por lá, não. 9 quartos. De Hogwarts, lá do Harry Potter. Feio. Se vocês repararem, é bem parecidos, né? Ou não repararam isso? Eu já reparei. Eu não assisti Harry Potter. Não assisti Harry Potter. Nossa, gente. Não, assim, Que pecado. Que desgosto. Que pecado. Como a pessoa nunca assistiu Harry Potter? Gente, é típico. Se vocês olharem lá... Mostra pra eles aí, professora. Não. A plataforma 9 quartos. É, Nossa, gente, como é que vocês não conhecem esse negócio? Não é possível, gente. A pessoa...
Ai, meu Deus, vamos lá, ó. Na verdade, já assisti, só que eu não lembro nada. Só lembro do quartinho pequeno lá dele. Plataforma. Mentira que é seu protetor de tela, professora. É uma, não é meu protetor de tela, é uma extensão. Toda vez que eu abro uma guia, ele aparece uma imagem diferente do Harry Potter. Ah, nossa, que legal. O meu aparece um bagulho que eu coloquei aqui que eu nem sei o que que é. O Mas eu meu achei é legal. o meu é uma galáxia, tipo isso. O meu eu achei bonito, então eu coloquei aqui, mas eu não sei nem o que que é. O meu é uns uma borrão fumaça com louco. brilho. Com brilho. O meu é uns borrão louco. Estação. R$ 30? Pera aí. Não, aqui é a plataforma. É, tá. Eu queria colocar a estação. Eu não lembro o nome da estação, vocês lembram? Nossa Harry Potter. Ah, senhora! King Cross aqui. Nossa senhora! O que que foi? O que foi? E essa foto, esse print? Quê? Nossa, Ó, ó a estação de fora, gente. Ó, já lembra um pouco a luz, né? A região da luz, pra quem conhece. Sim. Sim. Quer ver mais? Aqui, ó. Ó, Aí sim. igualzinho a estação da luz. Tá vendo? Uhum. É, verdade. A Inglaterra, a Estação da Luz foram os ingleses que fizeram. Foram o mesmo que fizeram as estações de lá da Inglaterra. Beleza? Voltando. O Jean nunca terminou. Olha, já li todos os livros e assisti os filmes. Eu posso dizer bem que... Aliás, eu tenho tatuagem, né? Eu tenho tatuagem do Harry Potter. mentira. Tenho. Aqui. Nossa, Bia, Aquele triângulo lá, né? É, as Relíquias da Ai, meu Morte. Deus. Bom, opa, tem alguém me chamando. Peraí, gente. Oi? Alô? Oi? O Lucas devia ligar a câmera dele Oi, também. pode vir aqui no Também corredor? acho. É que eu... Concordo. Não, eu cortei o cabelo de uma forma diferente, então. Ah, é que eu tô em aula aqui. Não Mostra pra acredito que nós. se rapou Olha o a cabelo. minha cara! Olha isso! É isso mesmo, Igor. É que é presente de casamento. Pareci? Se rapou Tá o cabelo? parecendo o Vin Oi? Diesel, né? Achei. Não, minha amiga. Ficou da Caramba. hora, mano. Eu gostei. Tá igual Me manda, o Vin me Diesel. manda Liga a foto, por favor. câmera. Desculpa, liga eu não a vi que eu tô câmera em pra aula gente aqui. ver. Eu acho que fico da hora com touca, tá ligado? Manda foto aí, por favor. Pra mim, Manda me uma cortar meu Liga a cabelo. câmera rapidão. Não tem Ah, nada pra fazer. entendi. Obrigada. Manda no PV ou no grupo, sei Pronto, lá. gente. É que chegou umas encomendas pra prof aqui. Ah, Que chique. chique. Mercado Livre, Me rapidinho. desculpa. Mercado Livre. Voltando. Nossa, minha mãe precisa de comprar as coisas no Mercado Livre agora também. Nossa, esse negócio aí eu tô comprando demais. Meu cartão de crédito virou ontem. Quando eu vi a fatura, quase cai dura. Ainda bem que... Ainda bem que hoje eu fui ver meu pagamento, que ainda não caiu, mas eu não sei o que aconteceu lá. Adiantaram o meu PIS. Eu fiquei tão feliz que eu tive PIS esse ano. Um salário mínimo a mais, ó. Que vida Um feliz. monte de gente teve, né? Eu não sabia disso daí, não. Aconteceu isso com a minha mãe também, professora. Parece que estão adiantando o 13º. Não sei. Não, Coisa assim. não pode ser 13º, não. Aí eu morro. Tem que ser o A, PIS. a minha mãe acho que deu isso 3 vezes. Ok? Não sei porquê. É bom E você ela ser- não. A hora que eu E ela abri não minha ganhou conta, auxílio emergencial. não, mas a hora que eu abri a conta e vi o meu dinheiro, que eu vi o dinheiro lá, eu fiquei até aliviada, porque meu cartão de crédito veio daquele jeito. Vamos lá, voltando. Assento do poderoso. Nessa charge, Gandhi aparece sentado no trono do vice-rei. A população comemora o ato pedindo independência para a Índia. Né? Então todo mundo, ó, Gandhi. Por isso que tem muita gente que chama filho de Gandhi até hoje, tá? A propaganda russa. Propaganda, vocês entenderam, né? Nossa, trocadilho ruim. Aqui, Gandhi aparece colocando sal na cauda de um leão de chapéu, que representa a Inglaterra, sob a influência dos conselhos russos. O sal aparece na charge em referência à Marcha do Sal, protesto que aconteceu em 1930. O título dessa charge faz um trocadilho com o nome de Gandhi e a palavra propaganda.
A ideia é relacionar Gandhi ao comunismo russo, desmerecendo a frente de opinião internacional. Então, né, é uma charge meio que, tipo, não que o russo fez ou que os indianos fez, mas sim que os ingleses estavam falando mal dos indianos, entenderam? Deu para entender? Falando Uhum. meio que um protesto. Sim. Pacificador. Essa charge também faz referência à Marcha do Sal, em 1930. Aqui Gandhi aparece usando sal para o protesto pacífico, enquanto os ingleses estão usando salitre, que é um derivado do sal, para produzir armamentos explosivos. Um anjo olha assustado para os ingleses, evidenciando a reprovação da violência. Então, agora é o lado dos indianos, olhando como o Gandhi legal e os ingleses mal. Alguém já ouviu falar disso daqui, salitre? Não. Não. Ele é um derivado do sal. Ele não é o sal, mas é um derivado. Ele produz armamentos explosivos, mas ele não usa somente para isso. Sabe quando a Ô, gente... professora, Fala, Lucas. ele usou no rodízio, né, pra perder a Exatamente. vontade de comer rápido. Exatamente, é isso que eu ia falar. Quando a gente vai na churrascaria, Nitrato de potássio. quando a gente vê, a gente não tem a mania lá, fala, puta rodízio, vou comer à vontade, né? Você vai com aquela fome, com o estômago um buraco, né, para comer bem. E aí, de repente, você come um prato pequeno e já começa a encher. Eles colocam isso daí no prato para você encher rápido. Então, tipo, meio que você desperdiça no rodízio. E no lugar Caramba, do hein? sal. No lugar do sal, eles colocam isso daí. Que palhaçada. Pois fiquem sabendo que quando vocês vão no rodízio achando que vocês vão comer muito, percebe que encheu rápido é por conta desse salitre. Beleza? Nossa, mas eu como pra caramba. E olha só, gente. Drogam a gente. Eu sou meio anormal, então. É que vocês estão ainda na fase. Eu como pra caramba. É que vocês estão na fase de crescimento. Ainda tá numa fase que come bem e não engorda. Agora. Eu só fui no... Acho que eu só Tomando fui no... biotônico. A Sabrina Sim. conhece. A Sabrina conhece esse negócio de comer bem. Mas vocês, quando vocês ficarem adultos, vocês vão entender o que é comer menos. Toma biotônico. Se tomar biotônico, eu vou Nossa. virar uma bola. Eu já tô gorda. Nossa, gente, que palhaçada. Vocês viram que quando a gente era criança, o biotônico tinha mau gostão de coisa ruim. Hoje tem gosto de morango. Aí eu É. sempre gostei. Nossa, eu não achei tive muito problema. injusto. Quando eu achei era muito pequena, eu injusto. adorava biotônico. Eu tenho um biotônico aqui, meu de morango. Você toma, Luiz? É porque Mas tem isso dia que eu não nem engorda. consigo. Nossa. O quê? Que eu não saiba, não. Que tem dia que eu Engorda, não não, como nada. Tem dia que eu só tomo café da manhã e não como nada. Aí eu preciso tomar biotônico aqui pra eu comer, porque é difícil comer alguma coisa, normalmente. A minha avó, Mas quando eu... ela me deu muito biotônico, né? Aí quando eu cheguei na fase da idade de vocês, eu comecei a jogar bola e aí eu entrei fui fazer o teste pra Lusa, aí eu passei, né? E, enfim, aí foi um período, meu, que aí pra você fazer o teste, você tem que, quem joga bola sabe, né? Meu, você tem que treinar pra caramba, tem que fazer academia, esteira, né? Pra pegar resistência na perna, tem um monte de coisa. Aí eu fiz judô, tudo pra pegar força. Comecei a comer. Nossa, mas eu comia. Aí minha avó, eu acho que eu dei biotônico demais. Porque eu não parava de comer, mas era o esporte que consumia mais. Bom, então saibam disso, tá, gente? O rodízio, eles usam essa espécie aqui de salitre, que é o mesmo que produz armamentos e explosivos, tá, gente? Então, vocês imaginam... Nossa, mas isso não faz mal, não, pra saúde? Faz. Por isso que a Vamos gente não pode pôr matar. o rodízio sempre. Mas faz mal, sim. Não pode. É o que eles recomendam. Comer fora é normal, mas, gente, comer sempre não dá. Como em casa. Não tem comida melhor que a nossa própria, né? E, aliás, gente, se vocês têm a opção... Muta aí, Lucas, rapidão. Se vocês tiverem a opção de plantar em casa, melhor ainda. Produto orgânico. Porque a quantidade de química nos legumes e verduras e frutas que os produtores colocam, eles colocam um agrotóxico que é proibido em qualquer lugar do mundo e aqui no Brasil é autorizado. É estranho, não é?
Depois que eles começaram, ó, depois que eles começaram a usar agrotóxico nas plantações aqui no Brasil, o número de pessoas com câncer dobrou. Eita. Mas é o que é isso? Tipo, O quê? pra que que ele já fez nas comidas? O agrotóxico, Sabrina, é para segurar um pouco mais as verduras, os legumes, tipo assim, né? Porque a gente sabe que estraga rápido, não é? E, então, assim, eles colocam agrotóxico para segurar um pouco mais e outra coisa também que é Matar os para os bichos. bichos, por conta dos bichos, né? Que o bicho gosta de, né? Tem insetos que se alimentam disso. Então, para matar os insetos, acaba matando um pouquinho a gente também. Se vocês olharem a mesma galera que fabrica agrotóxicos, mesmo dono do agrotóxico, são os mesmos donos de remédios de câncer de farmácia. Entenderam? Stonks. Deu para entender mais ou menos o que eu quero dizer? Peraí, O pai da repete, porque pessoa eu ficar tava doente e brisando. vende remédio pra curar Ah, a sim. doença que eles criaram. Exatamente. Stonks. Exatamente. Eu crio um veneno e eu crio um antídoto. Eu ganho dinheiro duas vezes. Entenderam? É meio punk o negócio. É muita podridão que muita gente não sabe. Bom, então aí, ó, tem aquela breve linha do tempo, a independência da guerra do Paquistão, da Índia, indo-paquistano, né? Paquistanesa. Aí a Índia anexa as colônias antigas portuguesas, Goa da mão de U, vai fazer parte da Índia. Guerra entre a Índia e a China por território de fronteira. A China e a Índia teve uma guerra por causa de território. Segunda Guerra Indo-Paquistanesa. Índia interferiu na Guerra Civil Paquistanesa por criação, que vocês estão vendo aí. Aqui, ó, entre a Índia e o Paquistão teve a terceira guerra deles. Eles tiveram 3 guerras, né? Aí definiram a fronteira, Índia e Paquistão dividiram lá, como eu mostrei o mapa ontem. Retomada das relações diplomáticas entre Índia e Paquistão. E depois eles fizeram as pazes. Teve 3 guerras, aí depois, vamos fazer as pazes. Aí fizeram. Legal, né? É tipo assim, Belém, Belém. Aí no outro dia, vamos ficar de bem? Tipo assim. Bom, vou ler essa parte, aí depois vocês leem a partir da China. A Índia e o Paquistão disputam a região da Caxemira desde 1947, quando a área foi incorporada à Índia. A população da Caxemira, da maioria muçulmana, revoltou-se. No ano de 1949, a ONU dividiu a região de Caxemira entre a Índia e o Paquistão. Porém, isso não foi o suficiente para impedir os conflitos sangrentos nos anos seguintes. Em outubro de 2019, a Caxemira perdeu o status de semi-autonomia, concedendo pela Índia a região. Com isso, passou a ser administrada diretamente pelo governo indiano, apesar dos protestos da população local. Então, gente, foi ano passado, olha como que vocês verem como a história continua, né? Essa região de Caxemira tornou indiana agora, apesar de só ter muçulmano lá. Tá bom? Então não tem nenhum ano que isso daqui mudou, beleza? Yes. Beleza. Beleza. Bom, vamos lá. China, quem quer ler? Eu. Eita, que coisa linda. Vai, vai aí. Deixa o Igor primeiro. Isso, vai primeiro aí Eu vou você. depois. Vai você, Ana. Não, deixa o Igor primeiro. Primeiras damas. Vai tu, Igor. Você Vai, Igor. Vai, então. mano. falou primeiro. Foi. Os 2 primeiros parágrafos do Igor e os 2 segundos da Ana. Vamos lá. Desde a primeira metade do século XIX, a China sofreu intervenções estrangeiras em seu território. Ela entrou em conflitos com ingleses, franceses e japoneses. Perdeu territórios, autonomia econômica e política, o que resultou na morte de milhares de chineses. No início do século XX, a dinastia Qing, que reinava na China, era subordinada a interesses estrangeiros. Surgiram vários movimentos nacionalistas e, em 1912, o Partido Nacionalista Chinês Kuomintang, fundado por Sun Yat-sen,
deu um golpe no imperador e proclamou a República Chinesa. Os anos seguintes foram conflituosos com a tentativa de emancipação de várias províncias ao norte do país e a invasão japonesa durante a Primeira Guerra Mundial. Boa. Continua, Ana. Em 1925, com a morte de Sun Yat-sen, É isso. é assim? Isso O mesmo. general Chiang Kai-shek assumiu o partido. Ele sufocou as rebeliões separatistas e perseguiu grupos que considerava subversivos como os comunistas. Estes organizados no Partido Comunista Chinês, o PCC, eita piola, desde 1921. Essa é boa. Inicialmente foram tolerados pelo governo. No entanto, tendo em vista seu crescente poder, passaram a ser perseguidos, e que acumulou um grande massacre em 1927 na cidade de Xangai. Continua? Sim. Vai? Calma. Fugindo das perseguições nas cidades, os comunistas percorreram milhares de quilômetros nas áreas rurais da China. Divulgaram o comunismo e mobilizaram camponeses em prol da sua causa. Cadê? Nesse contexto, fortaleceu-se a figura de Mao Tse-tung, que se tornou o líder do PCC. Esse percurso ficou conhecido como a Longa Marcha, 1934-1935. No extremo norte do país, os comunistas se organizaram e fortaleceram, expulsaram os japoneses e retornaram à capital, onde também expulsaram Chiang Kai-shek do poder. Eu já vou falar sobre esse Mao Tse Tung aqui. Vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Não. Não. Sério, gente? Nossa, passa na televisão direto, mano. Eu pensei que vocês foi. tinham. O PCC eu conheço. Onde passa? Oi? Não, mas sempre fala alguma coisa dele. Dele eu não conheço, do PCC sim. Não, Esse é do Brasil. não, foi. Aqui, eu ia mandar daqui do Wikipedia para vocês, mas tá tudo em chinês, não dá para mandar. Não vai adiantar muita coisa. Nossa, Mas ele que foi o que transformou a China em comunista do que a gente conhece hoje. Fala que é comunista, né? Mas vocês veem o comunismo da China como é que é, né? Potência que está até em guerra com os Estados Unidos é um comunismo meio rico, né? Mas pelo menos ali trabalho não falta, né? Se vocês olharem, gente, Xangai, vocês sabiam que a melhor educação que existe no mundo é de Xangai? Uhum. Ó. Bom, então vamos lá. O que aconteceu na China para vocês entenderem, então, o que acontece lá atrás para chegar hoje, como é que a China está hoje, tá? Então, lá no século XIX, então, a China ela foi invadida de vários estrangeiros, tá? Então, teve japonês que queria pegar a China para eles, porque vocês já viram um mapa, o tamanho do Japão, o tamanho da China, né? Os japoneses não são nada bestas, né? Então, os japoneses tentaram pegar a China, os franceses tentaram pegar a China e os ingleses. Então, imagina... o Igor dando risada. Quê? O Igor dando risada. Sério que você interrompeu a aula pra falar isso? Ai, desculpa. Ih, tava ligado. Bom, então aí assim, como o Igor falou aí, comunitarianismo, Comunitarismo. por quê? Comunismo e capitalismo. Ah, tá. Né? Bem isso. O capital deles é bem grande, né? Nossa, que bosta. Mas sabe o que é? Porque eles falam que é um comunismo lá, gente? Porque é assim, gente que não tinha terra, eles distribuíram terra para todo mundo, entenderam? Tipo, teve uma distribuição legal de terra para vários. Então, por isso. Bom, continuando. Então, várias pessoas queriam as terras dos chineses, né? E aí os chineses resistiam. Vocês não vão tomar nossas terras. Então, 3 países tentando tomar, acabou matando milhares de chineses. Milhares. No século XX, isso lá no século XIX, morreu milhares de chineses em guerra aí com esses 3 países. França, Inglaterra e Japão.
Aí o que acontece? No século XX vem uma nova dinastia, que é a dinastia Qing. O que ele acontecia? Ele conseguiu manter a calma, mas ele era subordinado. Ele era subordinado aos estrangeiros. Então, tipo, meio que obedecia os outros países que queriam. Então, o povo não aceitava a subordinação, né? E aí, no início do século XX, lá para 1912, tem o Partido Nacionalista Chinês. Eles foram lá e deram um golpe na dinastia do Qing, tá? E aí eles deram um golpe e aí começa mais um conflito, né? Começa um outro conflito, porque eles não aceitavam a subordinação, e aí o Japão invade a China também por causa da guerra, na Primeira Guerra Mundial. Lembra que a gente viu a Primeira Guerra Mundial sobre os territórios? A gente falou, lembra? Comentamos um pouquinho sobre a China. Então, aí o Japão vai invadir, e aí começa a Primeira Guerra Mundial e a China vai participar lá um pouquinho, tá? E aí, depois que a Primeira Guerra acaba, lá em 1925, o Sun Yat-sen, ele vai lá, assume o partido. Ele começa a ser um ditador. E esse sabe... Oxe, mas E em ele, 1925, ele começa a ser um ditador. E ele persegue ele os morreu em comunistas. 1995, Sora. O general Chiang, desculpa, eu tô falando desculpa. O general Chiang, tá certo. Ele vai assumir o poder no lugar do Sun Yat-sen, e aí ele vai virar um ditador perseguindo os comunistas, tá? Que é o PCC. Chegou na China. O PCC. E aí, gente, teve um massacre de 1927 lá em Xangai, onde morreram milhares de PCCs, tá? Vários partidos, várias pessoas do PCCs morreram em 1927, tá? Essa galerinha fugiu, né? Eles fugiram lá de Xangai, andaram vários milhares de quilômetros, e aí eles divulgaram o comunismo pegando os camponeses. Ou seja, olha só por que a China transformou em comunismo. Pegaram os camponeses, ganharam os camponeses para eles e falaram: vocês são camponeses, estão plantando, mas as terras não é de vocês, é da dinastia. Então vamos juntar força, vamos acabar com esses caras lá que estão acabando com a gente, do Partido Nacionalista, e aí a gente simplesmente, e vocês vão ter direito à terra. E distribuiu terra para todo mundo, tirou terra de rico e deu para os pobres. Então, todo mundo tinha direitos iguais. E aí, por isso que eles são chamados de comunistas. Tá? E aí, quem fez isso daí foi o Mao Tse Tung, que ele... Gente, eu pensei que vocês já tinham ouvido falar dele, porque ultimamente estão falando bastante dele, né? Porque ele organizou uma marcha, né? E ele organizou aí, expulsar os japoneses, e aí assumiu o poder. E até hoje existe esse poder. Os Ele tá vivo ainda descendentes. não, né? Não, ele já morreu. Ele morreu, É. acho que na década de 80, de 70, não sei não. Mas aí, tipo assim, ele morreu, só que, né, tudo que ele puxou ainda tem um pouquinho aqui do que ele tá fazendo. Olha como é que vem essa revolução dele. Quem quer ler? E aí, Lucas? Não. Vai, Lucas. Lucas, você sempre lê? Pô. Participa da aula. Muito sono, velho. Vai, Lucas. Após virar o poder, Mao implantou um governo socialista na China e proclamou a República Popular da China em 1949. Nos primeiros anos de governo, China e União Soviética eram aliados e foi promovida uma grande nacionalização de empresas particulares e estrangeiras, além de realizada uma ampla reforma agrária e coletivização
de terra. Continuando. Em 1958, Mao rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e lançou o projeto do Grande Salto Adiante, que tinha como objetivo um rápido desenvolvimento industrial, agrícola e de infraestrutura. Nesse período, foram construídas grandes obras públicas, fábricas, represas e cultivos nas terras coletivas. No entanto, especialistas como engenheiros, agrônomos, geógrafos não participaram do projeto. Foram considerados burgueses, pois indicavam as dificuldades na realização dos projetos. Assim, sem o planejamento adequado, o Grande Salto Adiante foi um fracasso, o que gerou uma grande crise na produção agrícola e industrial e levou milhões de pessoas à morte pela fome. Então, gente, ó, o Mao Tse Tung, ele fez amizade com a União Soviética, né? E aí ele nacionalizou as empresas, ou seja, não tinha empresa estrangeira e nem particular, ou seja, era tudo do governo, todo mundo era funcionário público, ou seja, ninguém perde emprego. E aí distribuiu reforma agrária, é o que eu falei anteriormente, distribuiu terras para todo mundo, coletivando as terras iguais para todo mundo, tá? Só que aí ele foi lá e rompeu, estava dando certo, mas aí ele falou, ó, União Soviética, foi muito bom enquanto durou, beijo no seu coração, até a próxima. Gente... Que foi? Alô? Olha, eu mandei aí. Morreu. Ah, Ai, meu Deus. Entendeu? Sim, sim. Deus. Mano, tá forte. Aí, continuando. E aí, então, quando ele falou assim, tchau, União Soviética, não quero mais saber de vocês. Aí ele falou, vou criar um novo projeto. Aí, tipo assim, grande salto adiante. Ele queria desenvolver para acelerar a indústria no país, né, para eles ganharem mais dinheiro. E aí fez várias obras públicas, por isso que vocês verem que a China já é tão avançada, né? Vocês sabem que a China reconhece você andando na rua? Eles sabem quem é você? Sim. Né? Tem as Tudo câmeras. Não. Pra gente mas não é bem assim não, viu? Lá eles sabem reconhecer as faces. Meu, tem uns negócios muito loucos lá. O que o Luiz falou? Oxe, cara, como assim reconhecer? Tipo, ele vai me ver e saber que eu sou a Sabrina? Não, né? Oxi, gente. Ô, Sabrina, eles lá, mesmo que eles são parecidos, eles andam na rua, lá tem câmera em cada metro tem câmera. Tipo, entre eles, Meu, né? qualquer movimento seu, se você fizer qualquer coisa, se você tiver, tipo, na 25 de março, tem essas câmeras lá. Se furtar alguém assim que ninguém vê, os caras conseguem te reconhecer. Consegue seu endereço, consegue tudo te olhando a câmera. Eles têm um negócio muito louco. Luiz, seu pai foi pra China? Não. Não, Do foi nada ele hoje. fala que tinha duas mulheres arrancando o cabelo uma da outra. Ai, cara. Que Tava brisa. se tretando. Oxe, isso é aleatório, menino. É um negócio assim, né? Tipo... Bom, Do nada. O que tem a ver isso com a China? então, aí, gente, aí ele foi e tentou acelerar o processo para a China ficar mais rica, né? Fez várias coisas. Porém, os mais ricos lá, que é o engenheiro, os agrônomos, os geógrafos, né? Eles acabaram não participando do projeto porque chamaram ele de burgueses. E aí, vocês sabem, gente, engenheiro faz o quê? Engenharia.
As obras, né, gente? Mas eu tô errado. Vou ficar quietinha. Os agrônomos vão plantar. E os geógrafos é os que cuidam dos relevos, das coisas lá da terra. Eram 3 coisas essenciais para participar do projeto dele. E eles não participaram. Então, todo o projeto dele acabou sendo Então, por água abaixo. Então, gerou uma crise muito grande por conta disso. Tipo, o país levou crise. Aquele. Gente, eu não me conformo que vocês não conhecem o Mao Tse Tung. Meu pai conhece, eu falei pra ele, nem falei pra ele, só falei PCC na China, ele já conheceu o cara. Mas Bom, daí que veio o nome de PCC pra cá, professora? não, Não, né? tem nada a ver. É, Não, o PCC daqui do PCC Brasil Primeiro comando é da o capital, não tem nada a primeiro ver. comando da capital, exatamente. Que o Serra, o Alckmin faz parte. é um bagulho de sequestro, assalto, rebelião, essas coisas aí. É, isso aí mesmo. Não é bem, né? É bem, tipo assim, sequestro, assalto, rebelião, entre aspas, né? Não é qualquer bandidinho eles, não. Os caras são uma empresa, vocês querem saber. É uma firma. Quem é o Ah, líder? organizado. Eu sei Aqui, parece até o nome do líder. Marcos William Herbas Camacho. que eu Mais acho... conhecido como Marcola. Marcola, isso mesmo. Eu acho que ele faz parte de um partido político, viu? Marcola. Marcola do PCC. Você coloca Marcola, já aparece. Marcola do PCC. Ele já foi preso já um monte de vezes. Já, Mar- Ele tá solto agora. mas assim, Achou. assim, dizem, né, que ele faz parte do, acho que do PSL, ele faz parte de partido político, tá? Vocês querem saber. Deixa eu ver se eu acho. E o Alckmin, mano, quando você coloca Marcola, aparece pesquisa relacionadas a eles, nem queira ver. Quem tá na pesquisa relacionada a ele. O primeiro que aparece relacionado a ele, gente. Deixa eu ver. Ai, ai. Não sei se dá pra ver aí pra vocês. Fernandinho Beiramar, Jair Bolsonaro, Fuminho, Marcinho VP. Isso mesmo. Bolsonaro tá até em alta. Isso daí. É que ele apareceu ontem com Covid, vocês viram? É. Força, Covid. Mentira. não tem que se preocupar, não. verdade, eu vi nos status. Não dá Ai, gente, ele tem histórico de atleta, não precisa se É. preocupar, não. pra... Mas fique em paz, Ele gente. é. Fique em paz, fique em paz Uma que ele vai ficar gripezinha. bem. Ele vai ficar bem. Força, Covid. Poxa, mas a professora falando assim, parece que nós tá preocupado. O que vai acontecer com ele? Eu não tô preocupado, não. Ele foi convocado a depor para PF. Acho que a semana que vem ele teria que depor para PF. Estranho, né? Pegar Covid assim. Ai, agora o Covid é uma doença séria. Por tudo que ele tá fazendo, já sofreu um pouquinho, pelo menos. Não, a facada número 2. Tipo assim, ele tinha que fazer. Mas eu acho que Lembra dos Não, debates na eleição? Lembra dos debates na eleição? Ele levou a facada. Agora ele vai ter que depor na PF e pegou Covid. O cara tem uma sorte, né? Pô, esse Marcola tem uma pena de 330 anos. Tá prego. Vamos lá para a Revolução Por que a Industrial. gente não dá uma Cultural pena de aqui, morte gente? pra ele logo? Pra gente encerrar nossa aula, vai. Vocês têm intervalo agora. Porque nossa Constituição não tem pena de morte. Não tem. Direitos humanos. É. Direito à mãe. vida. Ó, vamos lá, só pra gente encerrar aqui, gente. Então, ó, Mao atribuiu o fracasso ao grande salto, adiante a mentalidade burguesa que estaria incluída na população mais velha. Assim, iniciou o projeto conhecido como Revolução Cultural, no qual foram proibidos quaisquer livros, aí começa a ditadura dele, tá? Imagens, estátuas, ideias que não fossem condizentes com o socialismo chinês. Nisso, foram destruídos templos e imagens budistas, então, ou seja, ele não gostou da religião dos outros, ele foi para cima da religião dos outros, queimados livros, perseguidos oposicionistas, religiosos, intelectuais e amplamente difundidos os preceitos de O Livro Vermelho, uma coletânea de frases e preceitos de Mao com o objetivo de difundir sua visão do socialismo. O maoísmo, que o pessoal chama. Também foi reforçado
ao culto da imagem do líder. Essas medidas eram garantidas pela Guarda Vermelha, movimento composto principalmente por jovens e estudantes que viajavam pela China, fiscalizando casas, escolas e fábricas, e denunciavam todos que não estivessem de acordo com o maoísmo. Ou seja, ele virou um ditador. Ele fazia coisas boas, mas como teve gente contra ele, ele começou a mandar matar quem era contra ele. Então, virou uma pessoa ruim também, né? Beleza, gente? Pra gente encerrar, então, é isso daí. Revolução Beleza. Cultural. Essa interação aqui, ao longo da história, muitos livros foram proibidos, né? Retirados de circulação por religiões, governo, partido, etc. Com mais 2 colegas, vocês vão se juntar a 3 pessoas, vocês vão pesquisar censura de alguns livros. Tem aqui no Brasil também, tá? Registre o período histórico, qual foi o censurador e o tipo de livro que foi proibido. E o motivo da proibição. Depois vai compartilhar, mas a gente não vai compartilhar porque a gente não está na sala de aula. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão gravar a prof, vocês explicando, vão me mandar por e-mail. No YouTube, coloca não listado, que assim ninguém vê, só a professora vê, que vai valer nota. Sim. Beleza? Hoje é Beleza. terça, próxima aula. Não, por favor. Sim. A senhora precisa mostrar a cara no vídeo? Precisa não, né? Tenta explicar assim, né? Sem mostrar a cara. Ô, Jean, Pode ser. Ô, Jean, Outra coisa. você não tem celular para tentar gravar? Tenta achar alguma maneira de você me mandar esse trabalho, tá, gente? Vocês Faz precisam, mímica. vocês precisam mandar o trabalho de qualquer maneira, tá? Mas vai ter que gravar mostrando as censuras? Explicando tudo o que faz, né? Qual é a censura? Vocês vão pesquisar qual censura. Tem no Brasil, tem em qualquer lugar do mundo. Vocês vão pesquisar o que vai chamar a atenção. Vocês vão falar a época que foi isso, né? O tipo de livro que foi proibido. A Sabrina do Isso é bem. O tipo de livro que Precisa foi que ela tá proibido e o motivo da proibição. Entendeu? E por quê? Qual o perigo que tinha da pessoa fazer isso daí? Né? Vocês vão pesquisar e aí vocês vão mandar para a prof. Se quiser fazer sozinho, pode. É até 3 pessoas no máximo. Mas tem que aparecer pelo menos as 3. Se não aparecer a cara da pessoa, tem que aparecer falando pelo menos. Parece a foto só. Tá? Ô, Jean, você então faz um trabalho formal, escrito, então, e manda pra mim. Se não conseguir ir no áudio. Professora, eu também não tenho áudio. Ah, tá. Beleza, sei. Eu não tenho outra. Beleza, gente, vou fazer chamada e dispensar vocês. Só uma pergunta. A Diga. penúltima aula de vocês é que, antes da minha aula de filosofia, era qual? Wait. Deixa eu ver, a penúltima eu tenho aqui. Hoje é Acho que é terça. matemática. Matemática. Então não é português. Se fosse português, eu ia falar pra vocês entrarem antes que eu dispensei o 6º ano. Ah, se falar Aí com a o gente Décio. adiantava. Não. Ah, não, mas não vai ter aula do Décio hoje. Verdade. Não vai ter aula do Décio hoje. Não? Oxe, por que não? Ele vai passar uma atividade. Não Ah, vai é ter aula verdade. dele. Aí a Pode. atividade. Mas assim, a gente vai fazer atividade. Mas tem que fazer no Mas que horário? Não, pode entregar até o final do dia. Ou nem sei até Não, você tá quando, né? perdendo o lanche, mano. Eu vou bater em você. Então vamos lá, gente. Não, se vocês quiserem, no lugar, então, quer adiantar a última aula pra penúltima? Sim, Todo mundo tá de acordo? Se tiver de acordo, a gente adianta. por mim sim. Pode ser? Oi? Ah, por mim também. Que aí já fica mais Adiantar a livre. última Aí pra acaba penúltima. meio-dia. 11h10, então Beleza. vocês voltam, tá bom? Beijo. Tá. Então, ó, vou fazer a chamada. Amanda pode saindo aí, bom intervalo. Vai, Amanda. Ah, acabou de sair. Ana Clara. Entendeu? Tamo Disse junto, é logo nóis. tchau. Bruna. Cadê a Bruna? Ali. Tá aí. Felipe. Presente. Nossa. Giovanni. Ela. Aqui. Gustavo. Aqui. Chegou até meio pior essa voz aí, mano. Igor. Beijo. É presente. Jean. O Jean tá aí ainda. Ah, o Jean Nossa, respondeu há pouco tempo, tava assistindo a aula. Ah, lá. O João tá aí. Eu ali. Júlia Garcia. Não sei. A outra Júlia.
A Lobo. A Júlia Aí. Sátira. Não. Laura. Eu. Lucas, bonito. Eu. Luiz, Aqui. beijo. Bye. A Duda, Eu. beijo. Raul, já faltou. Raíssa, tá aí. Sabrina, Aqui. tchau. Tchau. Samara, beijo. E Sofia, Aqui. beijo. Uhum.